Olá, senhores, bora para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só, na figura abaixo, os pontos assinalados de 1 a 10 estão igualmente espaçados. As cargas mais 4Q e menos Q estão localizadas no ponto 4 e 6. Então, tomando essa, respectivamente, né? Tomando essa régua que a figura, que o próprio exercício apresenta para nós, a gente percebe que a distância entre a carga 4Q positiva e Q negativa é dois quadrinhos, duas unidades, não importa a unidade de medida que ele trabalha aí, tá? Vai de 4 a 6, tem dois intervalos de espaço aí para nós, tudo bem? Determine em que ponto o campo elétrico resultante é nulo. Bom, olha só que bacana. Nesse tipo de exercício, perceba que ele quer que a gente analise o campo elétrico sobre a linha, né? Ele está dando os pontos aqui nessa linha, eu quero saber onde o campo elétrico é nulo, pode ser nulo, né? Sobre essa linha aqui. É lógico que a carga mais 4Q, ela gera campo elétrico em todos os pontos ao redor do espaço, assim como a carga menos Q também gera campo elétrico em todos os pontos ao redor do espaço. Mas eu não quero, graças a Deus, analisar todos os pontos, eu quero analisar apenas sobre essa linha horizontal aqui para nós, certo? Para isso, meninos, eu vou dividir essa figura em três setores. Então, olha cá, ó. Onde está a carga mais 4Q e onde está a carga menos Q, vai dividir para nós no setor 1, que é a esquerda de mais 4Q, setor 2, que é a direita, aliás, entre as cargas, né? E o setor 3, que é a direita da carga menos Q, certo? Para isso, olha só que bacana. A carga Q, eu vou desenhar o vetor campo elétrico dela na cor vermelha, tá? A carga 4Q, perdão, positiva, por ser carga positiva, ela gera campo de afastamento. Então, aqui, ó, se o campo é de afastamento, o campo sai dela. Então, ela gera um campo horizontal para a esquerda, aqui no setor 1 para nós. Esse é o campo gerado pela carga 4Q. Fechou? A direita dela, como ela é positiva, ela gera campo de afastamento. Então, aqui ela gera um campo elétrico afastando dela. E perceba que eu vou colocar ali para o setor 2 a mesma intensidade que eu coloquei lá no setor 1. Ué, Pião, mas por que o campo elétrico gerado por ela vai ter a mesma intensidade? Bom, vamos pensar. Vocês estão percebendo que essa carga 4Q, a distância que ela tem aqui no setor 1, ó, são 3 bolinhas, é a mesma distância aqui também, ó, 3 bolinhas. Então, é a mesma carga no mesmo meio e com as mesmas distâncias, obviamente, que ela vai gerar um campo elétrico de mesma intensidade. Já no setor 3, que é um setor mais distante da carga 4Q, é óbvio que ela gera um campo de afastamento, saindo dela, vai apontar horizontal para a direita. Só que agora aqui no setor 3, senhores, o campo elétrico que ela gera é um campo menor. Afinal, ela está mais distante dessa posição. E quanto mais distante, menor é a intensidade do campo elétrico gerado pela partícula, certo? Bom, analisamos para a carga 4Q. Agora, eu vou analisar para a carga menos Q, que é negativa. E se ela é negativa, ela gera campo de aproximação. Então, o campo chega nela aqui pelos setores 1 e 2 e chega nela também aqui, ó, indo para a esquerda, no setor 3. Dessa forma, a gente vai poder falar que aqui no setor 3, setor 1, perdão, o campo elétrico gerado pela carga Qzinho é um campo elétrico pequeno. Afinal, ela já tem uma carga pequena e ainda ela está muito distante desse setor 1, certo? Então ela gera um campo de aproximação, mas um campo de pequena intensidade. Já lá no setor 2, ela gera um campo de aproximação, só que agora ela gera um campo maior do que aquele gerado no primeiro setor, porque agora esse setor 2 é um setor que está mais próximo dela. Apesar de uma carga pequena, agora está mais próximo desse setor, e aí ela consegue gerar um campo com maior intensidade. E no setor 3, ela também gera um campo de aproximação, nesse caso para o lado esquerdo, aproximando dela, né? E eu vou poder desenhar um vetor campo elétrico com a mesma intensidade que eu fiz para ela no setor 2. Afinal, agora o setor 1 e o setor, aliás, o setor 2 e o setor 3, eles estão à mesma distância da carga menos Q para nós, certo? Então a gente pode falar que a intensidade do campo é a mesma. Bom, senhores, a ideia do exercício é que a gente encontre o campo elétrico nulo. Para o campo elétrico resultante gerado pelas duas cargas ser nulo, esses vetores têm que ter o mesmo sentido. Então, olha só o setor 2.
No setor 2, o campo gerado pela 4Q é para a direita, e o campo gerado pela Qzinho também é para a direita. Não tem como esses dois vetores se anularem. Então, o setor 2 já é um setor que está fora para nós, né? Ele não serve, não é uma região que vai determinar um campo elétrico nulo para nós nesse ponto. Setor 1. Apesar dos campos gerados pela carga 4Q e pela carga menos Q serem de sentidos opostos, percebo que a intensidade, né, o tamanho do vetor gerado pela carga Qzinho, que está muito longe, e pelo vetor 4Qzão, que está muito perto, além dele ser de maior carga, o vetor gerado pelo vetor 4Qzão é muito maior. Apesar de sentidos opostos, não tem como se anularem, então também não é na região 1. Portanto, a única região que sobrou para nós é a região 3, tem que ser nela. E vai ser, né? Porque olha que bacana. A carga 4Q, ela tem uma carga grande, mas ela está longe desse setor 3. Então, ela gera um campo mediano, vamos dizer assim, né? Esse vetor vermelhinho. A carga Qzinho, ela tem uma carga pequena, mas ela está próxima desse setor 3. E aí ela consegue compensar pela distância, gerando um valor de mesma intensidade que o 4Q, e dessa forma a gente pode falar que existe um ponto aqui nesse setor onde os vetores campo elétrico podem se anular. Bom, nós vamos descobrir que ponto é esse agora, e para isso eu vou marcar um ponto qualquer aqui, ó, que não é o ponto 9, tá? Eu vou chamar de ponto P. Nós vamos descobrir onde é esse ponto P. E nós sabemos que o campo elétrico resultante lá no ponto P, ele tem que ser igual a zero. Isso significa que o campo elétrico gerado pela carga 4Q e o campo elétrico gerado pela carga menos Q, ou Qzinho, eles têm que ter a mesma intensidade nesse ponto P, porque eles já têm sentidos opostos, e aí eles conseguem ter, com sentidos opostos e mesma intensidade, um campo elétrico resultante nulo para nós, certo? O campo elétrico da 4Q vai ficar K, a carga que é mais 4Q, porém a carga entre módulo, dividido pela distância que separa a carga 4Q, ó, desse ponto P. Essa distância, senhores, vai ser isso daqui, ó. Até a carga Qzinho aqui, a distância vale 2 unidades, lembra? De 4 a 6, 2 unidades. E esse pedacinho eu vou chamar de x. Portanto, essa distância é 2 mais x, só que tudo isso ao quadrado. Tem que ser igual ao campo elétrico gerado pela carga Qzinho, que vai ser a constante K, o módulo da carga Qzinho, apesar de negativa, ela fica positiva, e a distância entre a carga Qzinho e esse ponto x. Esse ponto x não, esse ponto P. A gente percebe aí que essa distância é aquele x que nós chamamos embaixo, portanto fica x ao quadrado. Dessa forma, eu percebo que eu tenho K de um lado, K do outro, que eu posso cortar. Eu tenho Qzinho de um lado e Qzinho do outro, que eu posso cortar. Então, sobra para nós aqui 4 sobre 2 mais x ao quadrado. Tudo isso é igual do em cima aqui sobrou 1, né? Ele não aparece, mas ele está lá, dividido pelo x quadrado. Aqui, senhores, muita gente quer desenvolver o quadrado perfeito ali, multiplicar em cruz, prega o pau, vai dar certo, vai chegar numa equação de segundo grau, muito provavelmente. Você faz soma e produto ou Bhaskara, né? Mas aqui, olha que bonitinho. A gente pode aplicar a raiz quadrada de um lado, e tudo que eu faço de um lado para se manter a igualdade, eu também tenho que fazer do outro. E olha que bacana. Raiz quadrada de 4, no bom sentido, é 2. Raiz quadrada de 2 mais x ao quadrado fica 2 mais x. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de x quadrado é x. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar 2 vezes x é igual a 1 vezes 2 mais x. Esse x positivo passa para o outro lado negativo, 2x menos x, a gente vai chegar que o x vale 2 unidades quaisquer aí para nós, certo? E, portanto, senhores, a gente descobre que esse ponto que eu vou pintar em amarelo aqui agora, tá? Fica a distância x, né, da carga Qzinho a 2 unidades. Como ela está na posição 6, vai contar 1, 2, o ponto aqui para nós, onde o campo elétrico é nulo, é no ponto 8, que confirma para nós aí, ó, como correta, a nossa alternativa E. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.